Muito bem, gostaria de cumprimentar todos vocês, agradecendo aí pelo privilégio de participar desse importante trabalho aí que é feito pelo canal. Um abraço a todos vocês aí. E para esse momento a gente vai estudar um pouco a respeito da vida familiar. Um assunto tão importante, tão necessário nos dias atuais, especialmente a importância da vida familiar. Para isso nós vamos abrir a Bíblia e ler no capítulo 4 e versículo 1 do livro do Gênesis, que diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Apenas esses dois versículos, porque o tema que nós temos para tratar hoje sobre a vida familiar está ligado no versículo 2, que é a dignidade do lar. Esse é o tema para esse encontro, a dignidade do lar. Gênesis, como todos nós, estudantes da Palavra de Deus, sabemos, é o livro dos inícios, né? É o livro que registra os começos, né? O berço da vida sobre a face da terra, especialmente da vida do homem que Deus criou. E eu acredito no valor e na importância de tempos em tempos voltarmos às origens, voltarmos aos começos, né? À medida que a humanidade avança e a vida sobre a terra continua, eu acho importante que a gente volte para recordar, para ver, né? Como Deus fez no início. E aqui nós temos o primeiro lar, o lar de Adão e Eva. E no versículo 1, nós vimos a chegada, no versículo 1 e 2, nós vimos a chegada dos filhos, que são aqueles membros legítimos que compõem uma família. E aqui, chegada de Caim e também do seu irmão Abel. Agora, por meio dessa leitura que nós fizemos nesses dois versículos, e futuramente nos versículos que virão a seguir, nós vamos encontrar vários aspectos da vida familiar no seu berço, na sua origem, né? Os quais foram colunas essenciais, né, da família no passado e ainda são colunas importantíssimas, de tremenda importância, são para o bem-estar da família em todos os tempos, especialmente nos tempos atuais. E no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, nós encontramos aquilo que dá dignidade à família, aquilo que traz a dignidade para o lar. E o que seria? Já diz o versículo 2, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então o que nós temos aqui é o trabalho, né? O valor do trabalho. Porque o trabalho é aquilo que traz a dignidade para o lar. E no início da vida, no começo, na primeira família sobre a face da terra, família humana, nós vemos aqui a importância do trabalho, o valor do trabalho. Porque o trabalho traz dignidade para a vida em família. Mas você observa que a nota que é dada aqui de maneira muito resumida, no finalzinho, né, como já destacamos do versículo 2, de maneira muito resumida, muito sucinta, mas de grande valor para nós. Diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Existe o trabalho, né, envolvido aqui, mas é um trabalho feito com sabedoria, um trabalho onde a pessoa, ao executá-lo, foi preparado, né? Foi alguém que se preparou adequadamente para que o trabalho pudesse ser
mais bem executado e também monetariamente, rentalmente, fosse algo melhor. E é o que nós temos aqui. O valor de ser possuidor de uma profissão. Abel, pastor de ovelhas, a profissão que ele exercia, e seu irmão Caim era um lavrador. Então temos aqui a primeira lição que nós devemos aprender, e aprendemos aqui com esse lar, a respeito do valor do trabalho, mas um trabalho que vem a ser executado pelos membros da família aqui, com sabedoria, com inteligência, aonde eles aprenderam uma profissão. Foi importante aqui e continua sendo importante para nós também. Eu creio que cabe a nós, os pais, nós que temos filhos, orientá-los já desde cedo, preparando-os, ajudando-os a escolher uma atividade profissional, a estudar aquilo, a se preparar para exercer aquilo. O trabalho é importante, mas a pessoa tem que se preparar. Ela tem que logo cedo começar se preparando para que ela venha exercer de uma forma melhor o trabalho na qual ela vai se envolver. Então, a primeira lição que nós temos aqui, olhando para esses versículos 1 e 2, que fala a respeito da dignidade do lar. Porque todo membro da família tem que ter uma ocupação. Todo membro da família tem que ter essa consciência, que a vida em família, a vida familiar, é uma vida que tem que ser vivida de tal maneira aonde cada membro da família não vive uma vida ociosa, ele tem uma ocupação. Abel se ocupava cuidando das ovelhas e seu irmão Caim cuidando da terra. Então fica aqui essa primeira lição. Porque se olharmos para capítulo 2, no mesmo livro, versículo 5, nós vamos ler assim: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, por duas razões. A primeira, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Essa é a primeira razão para isto. E a segunda é que também não havia homem para lavrar o solo. Deus não criou, veja bem o versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para fazer duas coisas, para o cultivar e para o guardar. E essas escrituras aqui são antes da queda do homem no pecado. Então Deus não criou o homem para viver ocioso. O Senhor Deus o criou para que ele pudesse ter uma ocupação. E claramente nós verificamos isto aqui no texto. Agora veja bem, trabalho é tão importante, é uma coisa tão digna, tão valiosa, que nós lemos lá em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, e o versículo 17, as seguintes palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, trabalho é uma coisa tão importante, tão digna, que nós temos um Deus que não é um Deus ocioso, é um Deus que trabalha. E como Deus tem trabalhado, como Deus tem mostrado para nós as coisas que ele criou, a maneira como ele cuida de tudo que ele criou. E o Senhor Jesus aqui, nesse versículo, resgatando esse princípio tão importante, a necessidade do trabalho. E claramente ele diz aqui que o nosso Deus não é um Deus que vive uma vida ociosa. A dedicação de todos os membros da família ao trabalho é importante. Não apenas para extrair dele o sustento financeiro, mas também para dar ao lar a dignidade que é devida à família que foi estabelecida.